Deus abençoe. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. E eu quero meditar com você durante alguns minutos e prometo não me estender, porque hoje tudo que nós já vimos e ouvimos já é pregação da palavra de Deus, em cada louvor, em cada cântico, em cada palavra, mas também a exposição do texto bíblico é essencial. Mas vamos nos deter agora ao texto, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, e eu quero meditar com você sobre um tema talvez um pouco diferente. Vença o cinismo, vença o cinismo. Vamos então ler a palavra de Deus. Compartilha com quem está perto de você, por gentileza. Diz assim a palavra de Deus: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado, porque através da celebração da ceia nós temos talvez a mais forte e contundente mensagem do Evangelho, sem a qual tudo o que fazemos ou pensamos não teria sentido. Jesus, Ele ressuscitou. Obrigado também, ó Deus, porque em cada louvor que foi entoado, em cada letra, em cada oração, o nome de Jesus foi exaltado aqui nesse lugar. E queremos, ó Deus, pedir porque durante esses próximos minutos, queremos ouvir a Tua voz claramente, e a leitura da Tua palavra, ó Deus, por si só, tem todo o poder e autoridade sobre as nossas vidas. Abra nossos corações, tira as nossas barreiras, quebranta-nos, ó Pai. Em nome de Jesus oramos. Né? Dizem que quando um leão está ali para atacar uma zebra, e ele olha a zebra, aquele monte de zebra junto, parece que ele vê uma coisa só, um bicho grande demais, ele não ataca. Mas quando ele vê uma zebra separadinha, ele ataca e come. Então, quando nós estamos juntos, nós somos mais fortes. Família de Deus, e a Bíblia nos ensina isso. Família tem problema? Claro que tem. Família tem problema, toda família tem problema. A gente tem irmãos que têm ciúme um do outro, pai e mãe que tem preferência de um filho ou outro, mas nunca assume, filho que tem, enfim, uma confusão danada. E a gente sabe dessa coisa toda. Na igreja, como família que nós somos, também existe tudo isso um pouquinho. Nós obviamente buscamos ao Senhor, queremos que Deus Ele haja, mas família é isso. Família está junto, apesar das divergências, apesar das diferenças, apesar das opiniões diferentes de algum assunto que seja, nós estamos juntos, porque somos família de Deus. A palavra de Deus nos ensina que nós não podemos ser cínicos a tudo isso. Muita gente quer viver as benesses, as bênçãos de Deus, mas não quer pagar um preço no sentido de assumir uma postura, uma posição. A gente que acha que ser fiel a Deus é ser bobo, não, fulano assumiu agora a sua vida com Jesus, fulano agora é bobo, e a gente vai perdendo um pouco disso. Parece que as coisas se inverteram, parece que o que era certo virou errado, o que é errado virou certo, e a gente vive em um mundo de ponta cabeça, a gente vive uma época onde há tudo misturado. Se você quiser mentir, então minta. Se você quiser enganar, então engane. Se você quiser corromper, então corrompa. Faz o que você acha melhor para a sua vida, que você se sente bem. Esse tipo de frase ou argumento nos legitima, traz legitimidade para qualquer coisa errada que nós façamos. E parece que hoje em dia falar em certo e errado já é uma complicação, porque o que é certo e o que é errado? Porque se o certo e o errado vem de dentro de mim ou de dentro de você, a gente vai discutir. Mas se o certo e o errado vem de Deus para nós, acabou. Ele é o parâmetro. Então há coisas que nós vamos discordar, e são coisas periféricas, que não vão ferir o nosso relacionamento, mas há coisas que são centrais à fé, e nisso nós estamos juntos. E aí, esse núcleo duro, ele não se quebra, e dali
traz vida para todo o corpo, para todas as pessoas. Quando nós assumimos uma postura nessa sociedade, logo vem um rótulo sobre nós, e isso é um fato, não é? Quando você assume a sua fé em Jesus, um rótulo possível é: você é um retrógrado, você é um retrógrado, você é alguém que não pensa. Quando a gente assume uma postura de fé nessa sociedade, talvez dos rótulos seja, ou das pechas seja: você é um conservador, você não é um progressista, você não está pensando para frente, você é um conservador, como se isso fosse algo também tão complicado. Veja bem, o equilíbrio disso é importante. Outra coisa que nós hoje vemos, que qualquer postura de fé que nós assumimos, logo vem um prefixo seguido de fóbico. Ou seja, parece que qualquer postura que nós assumimos de fé traz para nós uma pecha, uma marca de que nós somos fóbicos, ou seja, que nós somos intolerantes. A mesma sociedade que fala de valores familiares tem destruído princípios familiares. A mesma sociedade que tem falado de tolerância é intolerante. A mesma sociedade que fala de amor não conhece o amor. E aí, quando nós olhamos para a vida daqueles que estão buscando a Deus, um relacionamento, a gente vai percebendo que muita gente boa, que conhece os princípios do Evangelho, que um dia já participou da igreja, ou participa da igreja, está no corpo de Cristo e tal, tem vivido muitas vezes um cinismo. Acha ou entende que é, mas finge que não é. Faz vista grossa, como a gente costuma dizer, para algumas coisas. Trabalhamos muitas vezes com 2 pesos e 2 medidas de acordo com o interesse pessoal. Você vê alguma coisa diferente de Brasília? Você vê alguma coisa diferente, muitas vezes, do que a gente experimenta no trabalho ou em casa? A nossa vida precisa trazer algo diferente. A mesma sociedade que fala de compromisso e pertencimento, ela não aceita quando é cobrada. As pessoas hoje não aceitam quando são confrontadas. Já reparou isso? Eu me lembro da época que quando tomava uma bronca, né? Falava bronca é palavrão não, né? Bronca, sei lá. O pessoal mais antigo tinha uma palavra que era, como é que era? Carão, ó, tá vendo? Levava um carão não é palavrão também não, né? Então tá. Então, levava um carão. Quantos aqui já levaram um carão? Olha aí. Quantos já levaram uma bronca? Ó. E quantos ficaram felizes quando levaram um carão? Muito felizes quando levaram uma bronca? Ninguém. Não, pelo amor de Deus. Ninguém fica feliz. Hoje a gente fala de levar uma enquadrada, né? Assim, uma coisa desse tipo. Fulano enquadrou. Ninguém gosta de ser enquadrado, ninguém gosta de ser confrontado. Mas a questão é que há um tempo, você quando recebia um confronto, no mínimo você ficava sem graça, você ficava envergonhado. Parece que hoje, quando somos confrontados, as pessoas, elas reagem àquilo de uma forma impressionante. Não enxergando ou não querendo enxergar, aí entra o cinismo, não querendo enxergar o próprio erro. Todos nós temos nossos erros. E é muito bom quando a gente é confrontado com amor, é muito bom quando a gente é confrontado com respeito, é muito bom quando a gente é alertado por pessoas que nos amam. E sabe quem é que mais confronta a gente porque nos ama mais do que todo mundo? O Senhor nosso Deus. Quando a gente lê a palavra de Deus, eu não sei você, mas eu tenho pregado sobre isso, eu tenho vivido isso. Quando eu tenho lido a palavra de Deus, eu tenho às vezes parado no meio do texto e falo: Senhor, está doendo. Porque parece que vai batendo e a gente vai sendo confrontado, isso aqui eu preciso mudar, isso aqui. A palavra de Deus, ela vem, ela nos emociona, ela nos toca de uma forma impressionante. Mas há muita gente que quando é confrontada, não se sente pertencente, ou o pertencimento não faz parte da sua vida. É hoje o tempo de nós assumirmos um compromisso com Deus, pertencimento. Nós somos do Senhor, nós fazemos parte de uma igreja, de um corpo de Cristo, de uma comunidade de fé, eu faço parte disso. E entender isso, que nós precisamos nos sentir pertencidos a isso, a esse movimento. Muita gente não assume uma postura missional. Eu perguntei outro dia para um
irmão nosso da liderança da Junta de Missões, sobre qual é a diferença entre ter uma vida de missionário e ter uma vida missional. Até falei depois para o pastor Jean também, para conferir os termos aí, porque a gente vai vendo esses termos, o que significa isso? E missional tem muito mais a ver com a própria vida, ou seja, a nossa vida é missional, nós estamos em missão. Nós estamos em missão, nós não estamos nessa terra a passeio. Deus nos deu uma missão, o comissionamento vem de Deus. E Ele falou o que para a gente? Vão e façam discípulos de todas as nações. E aí você vai fazer discípulo, e aí você vai batizar, ensinar, tudo mais. Mas façam discípulos. Quando a gente fala de discípulo, de discipulado, de compartilhar a fé, a gente está falando sobre isso, de vencer o cinismo. Sabe por quê? Os cínicos nunca produzem mudanças. Os cínicos, eles nunca produzem mudanças. Eles criticam, eles identificam o erro do outro, eles identificam o erro da sociedade, eles criticam autoridades, eles criticam quem está do outro lado, mas nunca assumem para si. Não há mudança a partir de um cínico. Mas aquele que é servo de Deus produz mudança, porque ele é bom mordomo do seu corpo, da sua mente, das suas palavras, do seu tempo, da influência. Ele é bom mordomo dos seus bens, ele é bom mordomo das oportunidades, ele transforma o mundo. Jesus nos convidou para caminharmos com ele, para transformarmos esse mundo, para mudarmos esse mundo. Um cínico não acredita nisso. Os cínicos, eles sempre dizem que no mundo não há fidelidade, ninguém é fiel, mas nós sabemos que Deus é fiel. E precisamos viver uma vida de fidelidade, fidelidade a Deus e fidelidade ao próximo, fidelidade à nossa família, fidelidade ao cônjuge, fidelidade ao filho, fidelidade ao pai, fidelidade ao amigo. Hoje em dia, parece que há um interesse tão grande nas coisas e as coisas mudam tão rapidamente que ninguém quase é fiel a nada nem ninguém. Muita gente, há um tempo atrás, era fiel a determinadas marcas. Nem isso hoje, porque o negócio está tão apertado que a gente vai no mercado, quando vê uma marca que, não, eu sempre, 20 anos eu compro essa marca, mas ó, está o dobro do preço, eu vou experimentar isso aqui. É verdade ou não é? E nos relacionamentos isso aí também não é muito diferente, somos utilitaristas. E aí o cinismo vai tomando conta da gente, que a gente vai fazendo vista grossa para isso tudo. Os servos de Deus são fiéis, ou pelo menos buscam ser fiéis. Erramos, caímos, fraquejamos, é verdade, mas sabemos que precisamos ser fiéis e acreditamos nisso. Os cínicos afirmam que suas vidas não podem mudar jamais. É o complexo de Gabriela, né? Eu nasci assim e vou morrer assim, mas aqueles que são servos de Deus estão vendo mudanças na sua vida todos os dias. Todo dia. Eu não sei se você já parou e se espantou com a vida de outra pessoa que mudou. Né? Fulano, nossa, fulano, como fulano mudou? Mas agora você já se espantou com o quanto que você já mudou? Faça um exercício agora mental, né? Um exercício agora. Quanto que você já foi transformado por Deus ao longo da sua vida? Quanta coisa Deus já mudou? Sentimentos que a gente tinha confusos e Deus clareou. Coisas que a gente sabia que era de um lado e Deus agora falou, é do outro, e você agora entendeu isso. Quanta coisa Deus vai mudando na nossa vida, a gente vai amadurecendo. Um cínico não acredita, mas um servo de Deus acredita. Um cínico, ele se revela todo dia, mas nós precisamos combater isso e precisamos vencer o cinismo. Há 2 pontos principais e eu quero frisá-los aqui. Primeiro, podemos vencer o cinismo, porque nós somos a geração eleita por Deus. Não vem de nós, mas vem de Deus. A Bíblia diz, vocês, porém, são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Nós pertencemos a um povo que foi chamado por Deus, pelo amor e pela graça de Deus. Nós somos igreja de Jesus, não é por nossos méritos, não é por nossa boa vontade, não, é por Deus em nossas vidas. Se não fosse o Senhor, o que seria de nós? É Ele quem faz isso. Precisamos achar a nossa identidade nessa terra. Quantas pessoas hoje não sabem quem são, nem para onde estão indo, nem de onde vieram? Eu estou falando em termos de fé, mas isso se expande para muitas outras áreas. Nós somos essa geração de Deus, geração eleita por Deus, chamada por Deus, comissionada por Deus.
vivemos em missão nessa terra, somos o sacerdócio real. Lembra da ideia do sacerdote e do profeta? Lembra de Samuel? Na última quarta-feira nós pregamos sobre isso. Samuel, ele pegou para ele as duas figuras, como profeta de Deus, trazendo a mensagem de Deus para o povo, e como sacerdote, levando o povo até Deus. Nós precisamos exercer o sacerdócio real, ou seja, abrir caminho, facilitar o caminho para que as pessoas cheguem até Deus. E eu vou dizer um negócio, se a gente não atrapalhar, já está bom demais. Porque muitas vezes, na nossa ânsia de ajudar Deus, a gente acaba atrapalhando. Então é só colocar: Senhor, me usa como instrumento, ou me tira de ser um obstáculo. Que a nossa oração seja nesse sentido. E como profetas, no sentido como igreja, nós precisamos ser uma igreja profética. Profética, ou seja, aquela que anuncia as verdades de Deus. A Bíblia nos fala em João capítulo 15, versículo 16: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Sabe quando a gente fala assim, quem quer aceitar Jesus? Na verdade, essa pergunta ela não está muito correta. Porque é Jesus quem nos aceita. O que nós fazemos é assumir um compromisso com esse aceite de Deus sobre a nossa vida. Assumir essa postura de fé. E aí, a partir daí, deixar que o Cristo transforme a nossa vida, nosso coração, nossa mente, nossas palavras, nossas atitudes, a partir de Jesus. E Jesus faz isso. Nós somos a geração eleita de Deus, e é por isso que a gente vence o cinismo. O cinismo não pode fazer parte da nossa vida. E o segundo lugar, devemos vencer o cinismo porque nós temos uma missão. Olha só que coisa impressionante, o texto diz assim, enche a nossa bola, né? Dizendo assim: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Aí está todo mundo cheio e aquela coisa feliz. Aí ele vai dizer assim: para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos chamados por Deus, comissionados por Deus, estamos numa missão. Qual missão? Anunciar a esse mundo sem esperança que há esperança. Anunciar a esse mundo sem fidelidade que há fidelidade. Anunciar a esse mundo que não conhece a paz que há paz. Anunciar a este mundo que Jesus é real, verdadeiro. Quando nós anunciamos as grandezas de Deus em um mundo tão medíocre, já há um rebuliço, um negócio diferente. Porque vivemos numa sociedade medíocre, em famílias muitas vezes medíocres, em empregos medíocres, em expectativas medíocres. Mas aí o Senhor vem falar, anuncia as grandezas de Deus. As grandezas de Deus. Quais são as grandezas de Deus na sua vida? O que Deus tem feito? Porque a gente só pode anunciar alguma coisa se a gente tem vivido. A gente só pode anunciar alguma coisa que a gente conhece. Imagina alguém fala assim para mim, anuncia aí que vai ter isso, e eu fico assim, meu Deus, igual hoje, eu perguntei para o Natan, o que é um sarau? Eu tinha que falar no final do culto da manhã, anunciar melhor o que era, eu mais ou menos sei, mas eu falei, mas o que me explica aqui? Ele me explicou, rapidinho eu fui lá e falei, eu não posso falar de uma coisa que eu não sei. Como nós vamos anunciar as grandezas de Deus, se nós não conhecemos esse Deus grandioso? Grande é o Senhor. Quando nós olhamos a palavra, aprendemos que precisamos anunciar no meio da escuridão que há luz. Anunciem as grandezas de Deus, que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus tem nos chamado, nos comissionado, nos colocou em missão para que nessa vida missional, como servos de Deus, como bons mordomos, bons administradores de tudo isso que a gente já falou, que nós possamos ir e aí anunciar a este mundo, chamando das trevas para a luz. Onde há luz, o Senhor está. O Senhor está onde há luz.
tudo aquilo que nós escondemos não é de Deus. A Bíblia fala em Mateus capítulo 5, versículo 16: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Brilhem a luz de vocês. A nossa luz precisa brilhar. A gente fala assim: não, mas eu não tenho luz, eu reflito Jesus. Ok, então aumenta o reflexo. Aumenta o reflexo. E deixa Jesus brilhar, porque esse mundo em escuridão precisa de luz. Eu creio piamente que quando Moisés desceu do encontro com Deus, com as tábuas na sua mão lá, que a Bíblia diz que o seu rosto reluzia. Alguns vão dizer que era apenas uma figura de linguagem, que na verdade Moisés estava tão impactado com o que ele viu, que parecia que o rosto dele estava brilhando. Já viu alguém feliz? Já viu alguém triste? Já viu alguém quando está doente? E já viu alguém quando está empolgado com um negócio, com alguma coisa? O nosso rosto muda. O olhar, o brilho do olhar reflete saúde ou enfermidade. Uma pessoa doente, parece que o olhar perde o brilho, fica opaco. Agora, quando a gente está feliz, o nosso olho brilha. Eu creio que Moisés, quando desceu, ele estava tão impactado, tão feliz, e o rosto dele brilhava. Mas eu creio também que o rosto dele brilhava mesmo. Não estou falando que eu não creio no brilho do rosto de Moisés, mas estou dizendo que o que nós somos chamados hoje para esse mundo é: brilhe a luz no coração, brilhe a luz no seu olhar, brilhe a luz através de você, de mim. Quando a gente estiver no metrô, no ônibus, na rua andando, no vizinho, na rua, em casa, no trabalho, as pessoas falam assim: tem alguma coisa diferente com você, cara? Tem alguma coisa diferente, porque o mundo está desabando, mas você está firme, você está feliz. Que felicidade é essa? E aí, 1 Pedro 3, versículo 15: estejam sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que te pedir a razão da esperança que há em você. Qual é a razão da esperança? É Jesus, porque Ele ressuscitou, Ele vive, Ele reina e Ele está conosco. Eu queria pedir a você que nesse momento fechasse os seus olhos, em oração, entendendo que Deus é dono de tudo, de todos. Nossas vidas e nossos bens pertencem ao Senhor. Mas não adianta saber disso tudo se nós não vencermos o cinismo. É hora de colocar em prática, entendendo que nós somos a geração eleita de Deus. É Ele quem nos comissiona. Somos comissionados por Deus. A nossa vida está em missão nessa terra. Coloca a sua vida diante do Senhor. Talvez a sua oração nesse momento seja esse confronto que a palavra traz para a gente. O que é que eu preciso mudar, Senhor? Ou o que é que eu preciso melhorar? O que é que eu estou, de alguma forma, desagradando o Senhor, vacilando? Qual é o erro que eu estou repetindo e não consigo corrigir? Eu sei que eu tenho que ser um bom mordomo, mas eu não administro pessimamente o meu tempo, o meu corpo está cada vez pior, a minha mente só tem coisa que não presta, eu não aproveito as oportunidades. Os meus bens, eu tenho sido egoísta com isso, eu não tenho tido a visão do reino, a visão espiritual. Eu sei de tudo, mas não vivo nada. Esse tipo de coisa, esse cinismo não faz parte. Então, qual é a nossa luta? Qual é a sua luta? Coloca isso diante de Deus. Mas que isso não te traga desespero, não. Que isso traga para você agora a oportunidade de melhora, de crescimento, de vitória. Porque o Senhor Jesus diz que o seu fardo é leve, o seu jugo é suave. Jesus nos purifica do pecado. Ele traz paz ao que está aflito. Reconheça isso. Tudo o que você é, toda a sua história, tudo que você já construiu na vida, tudo vem do Senhor. E o que nós estamos fazendo?
Quando falamos das grandezas de Deus, que grandezas são essas? Nós podemos falar daquilo que Deus tem feito na nossa vida. É o tempo hoje de proclamar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Eu não sei se há alguém aqui nessa noite que deseja aproveitar essa oportunidade e assumir esse compromisso com Jesus. Entenda uma coisa, Jesus já aceitou você. Ele pagou um preço com a sua própria vida por nós, por você e por mim. Eu não sei se há alguém hoje que deseja assumir um compromisso com Jesus. Levanta a sua mão bem alto assim. Talvez o seu compromisso seja com a sua história de vida, a sua mudança. Compromisso de mudar o foco, de mudar o linguajar, de mudar a postura, de mudar o relacionamento, como que está acontecendo. Então levanta a sua mão bem alto, eu quero orar por você nesse momento, orar por sua vida. Deus abençoe. Pode abaixar a sua mão. Há mais alguém? Deus abençoe. Pode abaixar. Deus abençoe. Há mais alguém? Coloque a sua vida diante do Senhor. O Senhor conhece o coração. Talvez você hoje esteja assim, mas eu não tenho conseguido ser um bom administrador das coisas de Deus. Isso me desabilita, isso não me deixa credenciado. Olha, em nome de Jesus agora isso cai por terra. Você agora está comissionado por Deus. E você assume uma vida em missão. Onde você está, onde você estiver, você é geração eleita de Deus. Levanta a sua mão assim, afirmando isso: eu sou geração eleita de Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Ó Deus, obrigado. Porque muitas decisões são tomadas agora. Adolescentes que levantaram suas mãos, jovens que levantaram suas mãos, adultos e anciãos levantaram suas mãos, tomando, ó Deus, atitudes, vencendo o cinismo, que durante a nossa vida, e essa semana, na prática, o cinismo seja vencido, que sejamos bons mordomos, bons administradores do Senhor em cada momento, e quando falharmos, e quando tropeçarmos, vacilarmos, que a gente, na hora, confrontado pelo Teu Santo Espírito, em vez de reagir, nós possamos aceitar e sermos transformados pelo Senhor. Traga alegria e paz, saúde à vida de cada um, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé todos agora. Cumprimenta a pessoa que está aí perto de você. Cumprimenta quem está aí perto de você e diga assim: olha, Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida. Diga isso com alegria, diga isso com fé, diga isso com toda a verdade que vem dos céus. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, o coro Adonai vai cantar a última canção, então peço a você que espere só mais um pouquinho, o coro já está subindo aqui, e quem já participou do coro Adonai alguma vez, que subiu aquela hora, eu convido, vem novamente, vem para cá, vem louvar ao Senhor com a gente. Qual é a canção? Aqui. É a música Hosana, é bem antiga, então quem já participou, vem celebrar o Senhor, vem rapidinho. Agora olha só, enquanto o pessoal está subindo aqui, e o coro Adonai é bagunceiro mesmo, é bom. Eu não faço bagunça com vocês não. Tá bom, é porque eu já viajei com vocês, eu sei como é que é. Fui tomando conta de vocês o tempo todo. Eu falo bagunça não, é a alegria do Senhor mesmo, a alegria do Senhor. Enquanto o coro está subindo,
para cantar essa última canção de celebração ao Senhor. Deixa eu só lembrar você, o 49º Encontro de Casais já abriu as inscrições, então se você deseja fazer a sua inscrição para o Encontro de Casais, procure o Fábio e a Vera, que vão estar lá na porta, não é isso? Com as fichas. Então todos os casais que querem participar, se você quer abençoar a vida de um amigo, de um casal, mesmo que não seja da igreja, que seja do seu trabalho, um vizinho, um parente, pega a ficha lá com o Fábio, com a Vera e dê de presente. Está R$320 o valor do encontro de casais e vai ser bênção de Deus. Nós queremos investir na vida de casais. Sábado que vem tem um sarau, não é isso que vai acontecer? Olha aí, ó, projeto Musicalizar, teatro, dança, poesia, músicas autorais, enfim, muita coisa boa. Sábado que vem, 19 horas, no Santuário Antigo. E deixa eu dar uma palavra rápida aqui. Nós estamos com uma nova classe na escola bíblica, que é a classe de integração. Desde o mês passado para cá, isso foi tomado também em assembleia, nós informamos isso, todas as pessoas que estão vindo de outras igrejas, batistas ou não, e chegando para a nossa igreja, nós estamos então convidando para que participem dessa classe de integração, porque somente ao final da classe de integração é que se tornarão membros da igreja. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós temos pelo menos 16 pessoas nesse último mês que já chegaram para a nossa igreja, mas na semana passada na classe só tínhamos 4 pessoas e hoje tínhamos 8, não é isso? Então, na progressão geométrica, semana que vem teremos os 16, ok? Então, assim, eu estou colocando isso porque talvez alguém tenha esquecido. E vamos aqui, se você chegou para a igreja no último ano, vindo de outra igreja, e você quer entender melhor o funcionamento da igreja, você é nosso convidado, mesmo que você já seja membro da igreja, para participar dessa classe de integração. E quem está participando como facilitador dessas classes são os pastores da igreja, são os ministros da igreja. Então, eu dou uma aula, pastor João Gomes dá uma aula, pastor Pedro, pastor Demetrios, enfim, cada um numa área, são 8 aulas apenas, são 8 encontros, é muito jóia, muito bacana, e é uma proposta nova para que todos que vão ser membros da igreja saibam aonde que estão e o que nós estamos fazendo. Ok? Então Deus abençoe, uma semana abençoada. Eu vou orar logo agora, porque depois da oração nós vamos ouvir esta canção, e se você souber a canção, cante junto, louve ao Senhor, e logo depois a gente vai terminar essa celebração louvando ao nosso Deus, amém? Então feche seus olhos. Pai, obrigado por tudo que a gente está presenciando, obrigado por cada detalhe que o Senhor tem cuidado da nossa vida, todos os ministérios, toda a liderança. Toma, Pai, cada um em Tuas mãos. Agradeço, ó Pai, pela vida também do irmão Ricardo, que fez a cirurgia e está bem, está agora nos acompanhando online. Que o Senhor abençoe a sua vida. Assim como ele, todos os nossos irmãos e irmãs que não puderam estar conosco, mas estão nos acompanhando também agora pela internet. Abençoa a vida do Teu povo. Mais uma vez, ó Deus, toma agora o coro Adonai, que vai ministrar para nós esta canção. E que nós sejamos as maiores bênçãos do Senhor a caminhar nessa terra, que nós vençamos o cinismo e que sejamos verdadeiros mordomos do Senhor. Oramos em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe.